Desde que eu era criança, meu avô costumava me contar lendas assustadoras que me deixavam sem dormir por dias. Surpreendentemente, acabei me apaixonando pelas lendas brasileiras e comecei a imaginar se essas histórias tinham alguma base em casos reais. Agora, vou compartilhar com vocês as lendas mais aterrorizantes do nosso rico folclore brasileiro, assim como as lendas urbanas que são transmitidas de geração em geração. Se você mora em Curitiba ou já visitou a cidade, certamente conhece uma história famosa que remonta ao século XIX. Conta-se que um enorme navio ancorou em Paranaguá, cidade litorânea do Paraná, trazendo consigo muitos imigrantes italianos que foram trabalhar nas plantações de Curitiba. Esses imigrantes acabaram estabelecendo um bairro na cidade, chamado Santa Felicidade. Entre eles, havia uma mulher chamada Constantina, sempre acompanhada de sua mãe, Dona Lola. Dona Lola afirmava que Constantina fazia parte de uma antiga linhagem de bruxas conhecida como Estregar. Vez ou outra, Dona Lola dizia a Constantina que ela precisava se preparar para ingressar no mundo da feitiçaria, pois o castigo por negar seu dom era se transformar em uma jovem durante o dia e em uma velha bruxa durante a noite. Apesar dos avisos, Constantina não gostava de feitiçaria, acreditando que a prática envolvia invocar espíritos malignos. Mesmo percebendo que tinha vários dons peculiares, como a habilidade de se comunicar com os mortos, prever o futuro e curar pessoas, Constantina continuava negando ser uma bruxa. Mas, Dona Lola era persistente e começou a levar a filha para participar de alguns rituais. Em certa noite, Dona Lola levou Constantina até um cemitério, onde, segundo a lenda, Constantina queria ressuscitar alguns mortos de seus túmulos. Assustada com a situação, Constantina acabou fugindo do cemitério e foi parar em um local chamado Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Lá, ela encontrou uma casa abandonada cercada por ervas que Constantina, por algum motivo, sentiu que tinham poder de cura. Ela coletou as ervas e encontrou uma mulher idosa com o braço quebrado. Utilizando orações e chá feito com as ervas, Constantina curou a idosa. A história do seu feito se espalhou entre os moradores locais, e a partir daí muitas pessoas passaram a procurar Constantina. Porém, quando iam à sua casa durante a noite, em vez de encontrarem a jovem, deparavam-se com uma velha. Essa velha afirmava sempre que Constantina tinha saído, porém, o estranho era que essa senhora nunca era vista junto com Constantina. Em determinado dia, um garotinho foi até a casa de Constantina no final da tarde e presenciou o terrível momento em que ela se transformou na velha bruxa. O garotinho saiu correndo e contou a todos o que havia presenciado. Desde então, essa história tem sido transmitida de geração em geração, porém, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Constantina. Existe outra lenda regional, desta vez relacionada ao túmulo de uma criança afogada na cidade de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Há quase um século, no cemitério Campo Santo, o túmulo de uma menina chamada Maria Gilda, que faleceu misteriosamente em 1923, tem sido inexplicavelmente preenchido com água. De acordo com a lenda, a menina nasceu em 4 de setembro de 1922, mas faleceu 5 meses depois, em 19 de janeiro de 1923. O site da Prefeitura de Santa Leopoldina confirma a veracidade dessa história, e muitas pessoas acreditam que a água encontrada no túmulo de Maria Gilda possui poderes curativos milagrosos. Para complicar ainda mais a situação, há relatos de que o túmulo continua jorrando água, mesmo durante períodos de estiagem. Há um tempo atrás, deparei-me com uma lenda que nunca havia ouvido antes. Vocês já ouviram falar da história da mulher emparedada? Diz a lenda que um homem chamado Jaime Favaz era proprietário de uma loja localizada no térreo de um sobrado na prestigiosa Rua Nova, em Recife. Jaime era conhecido por ser grosseiro, vingativo e cheio de rancor. Um dia, ele descobriu que sua única filha, Clotilde, estava grávida de um homem chamado Leandro. No entanto, Leandro também se envolveu com Josefina, mãe de Clotilde.
Ao descobrir que Leandro tinha relacionamentos com sua esposa e filha, Jaime contratou um assassino de aluguel para eliminar Leandro. Desesperada com essa situação, Josefina tentou fazer com que sua filha se casasse com um sobrinho, mas Clotilde recusou a proposta. Como castigo, Jaime amarrou sua filha, cobriu-a com lençóis brancos e a trancou em um banheiro do sobrado. Para completar, ele pediu a um pedreiro para construir uma parede de tijolos no lugar da porta. Jaime então se mudou para Portugal, onde permaneceu por 3 anos. Ao retornar a Recife, ele foi morar no andar de cima do sobrado, onde havia aprisionado sua filha. Entretanto, ele começou a ouvir coisas estranhas no imóvel, como gritos e gemidos, além de ter visões de sua filha vestida de branco. Até hoje, algumas pessoas afirmam ter testemunhado a aparição da moça vestida de branco em um prédio comercial na Rua Nova. Essa lenda da mulher emparedada continua intrigando a imaginação das pessoas. Recentemente, surgiu uma lenda que eu também nunca tinha escutado, nem mesmo algo parecido antes. É a história do ladrão de órgãos. Segundo esse relato, um garotinho de 11 anos chamado Leandro ganhou um jogo virtual de presente de Natal. Através desse jogo, Leandro começou a se comunicar com pessoas ao redor do mundo e acabou fazendo amizade com um usuário que lhe enviou um link de um suposto jogo que ele mesmo teria desenvolvido. Inocentemente, Leandro clicou no link, mas, na realidade, o link era um rastreador que revelou exatamente onde ele morava. No dia seguinte, Leandro não se lembrava do que havia acontecido. Ele acordou em uma banheira cheia de gelo, com um corte nas costas e ao lado de um bilhete que dizia: "Ligue para o hospital, seu rim foi extraído". Muitos afirmam que essa história é apenas mais uma dessas lendas que circulam pela internet, mas pessoalmente, acredito que seja algo totalmente possível de acontecer. Na sua opinião, dentro do folclore brasileiro, qual é a lenda mais assustadora? Quando eu era pequeno, a lenda que mais me assustava era a do Saci Pererê. Talvez seja uma das lendas mais difundidas e conhecidas do Brasil. A história conta que o Saci era um menino negro travesso, que possuía apenas uma perna, usava um gorro vermelho e tinha um cachimbo na boca. Além de sua aparência marcante, ele era famoso por pregar peças nas pessoas. Uma das travessuras preferidas do Saci era atormentar os cavalos das fazendas. Uma das evidências de sua presença eram os nós e tranças nas crinas dos animais. Ele também gostava de azucrinar viajantes, assobiando um som estridente que os incomodava profundamente, deixando-os intrigados com a origem do barulho. Além disso, ele costumava derrubar os chapéus dos viajantes e danificar o freio das carroças, entre outras travessuras. Também era conhecido por invadir as casas das pessoas para queimar ou azedar a comida. Reza a lenda que o Saci cria redemoinhos para levantar poeira ou espalhar as folhas de um determinado lugar. Dizem que há uma maneira de capturar o Saci: jogar uma peneira no redemoinho. A pessoa que conseguir capturá-lo deve tirar seu gorro, pois assim ele perderá seus poderes sobrenaturais. Por último, ele deve ser aprisionado em uma garrafa com uma cruz desenhada nela. Dizem que o Saci vive por 77 anos, e após esse período, pode se transformar em um cogumelo venenoso. Essas foram algumas das lendas brasileiras mais assustadoras. E me diga, há alguma lenda famosa que você gostaria que eu contasse aqui no canal? Deixe nos comentários. Até a próxima! E cuidado, muito cuidado, pois nem todas essas histórias são apenas lendas.